Então eu sou Caio de Capa, eu sou pesquisador das culturas dos povos ancestrais e eu estou lançando aqui o primeiro vídeo da série Entenda os Povos Indígenas em 35 filmes. Eu selecionei 35 filmes, eu estou há 5 anos estudando dia e noite a cultura dos povos ancestrais. Eu convivo com os Guarani aqui na Grande Florianópolis há 5 anos. Em 2015 eu fui voluntário nos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, onde eu pude conviver com os povos indígenas desde os Maori da Nova Zelândia, os Cree no Canadá, os Maias Aztecas aqui no México, os índios brasileiros do Xingu, os índios brasileiros da Amazônia, do Sul, do Norte, do Nordeste, índios da África, índios da Mongólia, da Rússia, e eu vim trazer para vocês essa experiência, porque nos últimos anos eu tenho trabalhado como consultor, eu tenho visitado escolas para fazer apresentações com esse enorme acervo que eu fui adquirindo nesses 5 anos. Eu estou lançando então essa série que eu acho que vai ser muito legal. São 35 filmes que eu separei para preencher o que, na minha opinião, é uma grande lacuna sobre o entendimento dos povos indígenas. Eu tive recentemente com alguns dos melhores escritores indígenas do Brasil e estou trazendo para vocês então um material, como eu disse, que eu acredito ser inédito. O cinema tem um papel muito importante na educação dos povos. A gente até hoje nas escolas não consegue trabalhar o cinema na maneira correta. Mas se a gente pensar, né, o que um professor de história, ou de ciência, ou de geografia, ou de artes, ou de filosofia precisa fazer para explicar de uma maneira muito pequena esse universo gigante, num filme você tem ali 2 horas onde se gastou 100, 200, 300, 400 milhões de dólares. Eles viajaram por vários países para procurar as locações, é pesquisa, é figurino, é cenário, ou seja, é um trabalho magnífico onde em 2 horas, mais ou menos, você consegue colocar um universo inteiro. É claro que a gente sempre coloca algumas ressalvas, até porque tem pessoas mais críticas e menos críticas. O objetivo aqui é lançar uma luz dentro dessa visão, onde eu mesmo, como eu falei, convivendo com esses índios do mundo inteiro, fiz questão de saber o que é a visão do homem branco, né, sobre os indígenas, e o que é a visão indígena mesmo. A gente ainda não tem um grande acervo de filmes feitos pelos próprios indígenas, mas muitos desses diretores foram inspirados em obras verdadeiras, e a gente vai, conforme vai conversando sobre os filmes, fazendo as pequenas correções necessárias para que o entendimento seja claro. Mas o objetivo aqui é trazer, como eu falei, essa lacuna que a gente tem hoje em dia. Quando se fala em índio, a gente já logo pensa no índio, aquele índio na selva, aquele índio lá de 1500, né? De 1492, que está aqui o filme também, A Chegada de Cristóvão Colombo. Só que hoje os cineastas estão acordando para uma realidade maior, que os povos ancestrais existiam, existem e continuarão existindo. Então, aqui tem 35 filmes em ordem cronológica. Eu vou falar hoje sobre os 4 primeiros filmes da ordem, começando nesse filme aqui chamado Alpha, que é um filme recente, que se passa há 20 mil anos atrás, quando não havia civilização. Todos os povos da Terra viviam de forma tribal. Então é a história da união do homem com o lobo e depois os cães. É uma história muito legal. Essas histórias elas estão baseadas nos estudos mais recentes da etnoantropologia, da etnoarqueologia, ou seja, tem um fundamento muito interessante, já colocado a visão xamânica, a visão mágica, a visão ancestral desses povos, e não só a visão antropológica e arqueológica mais antiga. Mudou muito esse conceito de arqueologia, de astronomia, de arqueoastronomia, de etnoastronomia. Então esses filmes são muito legais porque eles estão bem baseados nisso. Então nossa história começa há 20 mil anos atrás. Esse filme então se passa na Europa,
da Europa indígena, porque, como eu falei, a gente costuma estudar a questão indígena, a chegada do Colombo aqui, né, povos pré-colombianos. Então a gente tem aquela visão eurocêntrica. Então eu vou começar o primeiro filme falando sobre a Europa indígena e como é que eles foram perdendo esse indigenismo com a criação das primeiras civilizações. Então esse é o primeiro filme que eu quero recomendar, é o Alpha, muito legal. O segundo filme é o 10.000 AC, então a gente tem um pulo ali, né, de quase 10.000 anos, então, do Alpha para o 10.000 AC, onde a gente tem um filme muito legal sobre o conceito dos xamãs, né? O filme começa com a mãe velha, que é xamã dessa tribo, nessa fase já de mudança. As primeiras civilizações começaram a surgir, há hipóteses que discordam, mas há vários cientistas hoje com descobertas impressionantes, que depois eu vou falando com calma, sobre sítios arqueológicos que acabaram com o conceito que a gente aprendeu na escola da nossa arqueologia. Então tem muita coisa surgindo nos últimos 20, 30 anos de pesquisa aqui na América, aqui na Grande Florianópolis, o trabalho de arqueoastronomia que a gente tem aqui na ilha de Santa Catarina. Nós temos megalitos, nós temos as inscrições rupestres, nós temos muita coisa ainda do homem do Sambaí, que não foram ainda revelados. Então está fervilhando, o mundo antropológico e arqueológico está fervilhando. Então, mais uma vez, para aquelas mentes mais críticas, mas esse filme está errado isso, está errado aquilo. Gente, nós temos que prestar atenção naquilo que vai nos dar luz. Inclusive eu fiz vários cursos, né, nos MOOC, nos cursos abertos online nas melhores universidades do mundo sobre isso, origens do universo, sobre a arqueologia, a questão também do papel da ficção histórica, ou seja, não é aquela comprovação histórica, mas trabalha em grandes probabilidades, que o objetivo é ensinar um preceito, é muito interessante. Então eu vou falando também sobre esses cursos que eu fiz, porque também é uma ciência recente, de 20, 30 anos atrás, e a maioria do material que a gente aprende, e muitos dos acadêmicos modernos ainda trabalham com conceitos ultrapassados. É muito difícil, só quando a pessoa realmente ama aquilo, como o Arthur Schopenhauer dizia, né, só os diletantes, aqueles apaixonados, que conseguem acompanhar isso tudo. Então o 10.000 AC já trata do primeiro choque cultural entre, então, os povos tribais e as recém-formadas civilizações. Isso vai entrar em geometria sagrada, que eu vou entrar também nessa série, que é muito interessante, que é um conhecimento que todos os povos da Terra já vêm com ele embutido, o entendimento da geometria do universo, que também agora com a ciência moderna está muito em vigor. Até o próprio Nikola Tesla, né, já virou de novo ícone cultural, né? Então tem aqui nesse filme esse primeiro choque. E daqui para frente a gente vai ter os filmes mostrando esse choque de cultura desde 12.000 anos atrás, no 10.000 AC, até filmes muito legais sobre a questão indígena atual, que as pessoas ainda carregam essa imagem do índio na floresta. Então quando vê o índio com celular, quando vê o índio com qualquer coisa tecnológica, isso não é mais índio, né? O que é ridículo, porque a gente come milho, a gente come mandioca, a gente toma banho todos os dias, a gente tem uma série de coisas que a gente herdou dos povos indígenas e eles não ficam falando, né? Vocês não são europeus, vocês são índios, ou seja, são coisas que a gente pode discutir assistindo esses filmes. Os outros dois filmes que eu quero falar hoje são dois filmes, então, também sobre a Europa antiga. Um deles é muito legal, é A Lenda de um Guerreiro, tá? A Lenda de um Guerreiro, então, mostra esse choque entre os povos tribais da Europa com os druidas, né? Tipo Merlin, tipo o Gandalf, que chegou até nós nessas obras mais recentes. Então mostra bem o choque e o combate do imperador romano e do Império Romano aos druidas, porque você, uma vez eliminando aquele que é o xamã, que é o pajé, que é o druida, você consegue conquistar os povos. Então é um filme muito legal, A Lenda do Guerreiro, e já trata, então, como eu falei, dos povos tribais europeus, coisas que a gente nunca considera. A gente sempre considera os europeus como eternamente civilizados, que foram invadindo o mundo inteiro. E o outro filme muito legal também, que vai junto com esse, é esse aqui, O Centurião. É um filme muito bacana também, com o mesmo tópico. O Império Romano
tentando destruir as tribos, né, do norte da Europa, que eles acabaram chamando de bárbaros, mas é uma história muito bonita também, mostrando essa questão de valores. E o filme todo, então, é entre essa guerra, dando mais foco nos povos bárbaros, né, nos povos nórdicos, do que no Império Romano, e a questão também do xamanismo, né, onde você vai ter uma pessoa principal ali na história que vai surgindo e tem esse preceito xamânico que dá toda a diferença e mostra bem o choque das sociedades, a sociedade civilizatória e a sociedade livre, a sociedade envolvida. A gente fala muito, para terminar esse assunto, a gente fala muito em desenvolvimento, como se desenvolvimento fosse a coisa mais importante do ser humano. Inclusive os nossos livros, eu já tenho discutido isso com professores de várias áreas, né? Os nossos livros de geografia, por exemplo, fala em povos subdesenvolvidos, em povos no caminho do desenvolvimento e povos desenvolvidos. Só que eles esquecem de falar desses povos, que são os povos envolvidos. Envolvidos quer dizer o quê? Que a diferença entre os povos ancestrais e a gente é que eles ainda são povos envolvidos. A gente pensa na palavra desenvolvimento como sendo uma coisa fantástica, mas desenvolver é uma palavra negativa, porque o prefixo desnutrido, desorientado, desregulado, é um prefixo negativo. Então o contrário de desenvolvido não é subdesenvolvido, é envolvido. Aí com a chegada desses povos desenvolvidos, que não se envolvem mais, quer dizer o quê? Os povos ancestrais ainda vivem num ambiente cosmocêntrico e não antropocêntrico ou teocêntrico, como os europeus têm na sua história. Então são povos cosmocêntricos, onde a base do conhecimento deles está na obediência ao cosmos, aos ciclos da natureza, as 4 estações do ano, as 4 lunações, as 4 direções, norte, sul, leste, oeste. Então tudo isso eu vou falando sobre esses filmes, espero que vocês consigam achar para assistir. E espero que gostem. Então são 35 filmes, hoje eu apresentei os 4 primeiros dessa série, que vem em ordem cronológica, então, para que vocês possam entender melhor, professores, pesquisadores, apreciadores, como é a diferença entre um povo que a antropologia chama, né, em condição de eunomia, e o nosso povo numa condição de disnomia, coisa muito interessante para se entender, né? Daí vem também a palavra aí, utopia e distopia. Mas é isso aí, espero que vocês gostem e vamos lá, vamos fazer um novo mundo. Um abraço a todos.